Ok, já de volta, mais gente aqui participando do programa. Pastor Esther Palhares está aqui com a gente, está assistindo a gente. Thalita Cardoso, meu querido pastor Jonas Teixeira, Márcio Badini, alegria ouvir o irmão Jonas Teixeira, entrevistado pelo amigo Hélio Carracena. Paz também para vocês. Então, o pessoal participando aí com a gente. Irmãos, amigos, irmãos mais chegados, né? São pessoas que eu amo muito, ovelhas também. Bênção de Deus. Agora, obrigado pela audiência aí. Esse mundo que a gente está vivendo hoje, tão conturbado, o Brasil que nós estamos vivendo, que é o tema do programa hoje, o Brasil que a gente está vivendo e a Teresópolis que a gente está vivendo, Jonas. Por que está tudo tão tumultuado? Por que as pessoas estão tão odiosas? Então, a gente vive hoje num mundo que as pessoas, na verdade, se odeiam umas às outras porque elas buscam o prazer de si própria. Então, você só é bom quando você é bom para mim. Porque se você deixar de ser bom para mim, você já não é mais bom. E enquanto que eu deveria ver uma forma de um bem comum. E esse bem comum, ele se refere à família, por exemplo. O benefício de uma família não é quando eles todos se entendem, mas é quando se conversam, se dialogam, se discutem por uma causa justa, para que haja um conserto, um acerto, uma união e volte à comunhão. Na verdade, esse é o trabalho que nós fazemos, inclusive o Conselho de Pastores, o COPET, ele é um promotor de comunhão entre os pastores denominacionais. Ou seja, o COPET não tem denominação. E na família não existe hierarquia. A hierarquia que existe ali, quem deve, na verdade, deveria exercer uma hierarquia em cada família é Jesus Cristo, que é o dono da família. E o consultor dela, que são os pais, que eu os coloco como coluna de uma casa. É o homem e a mulher, o pai e a mãe. Onde eles vão estar ali, então, junto, sendo os construtores de uma família saudável, com caráter idôneo, né, com visão cristocêntrica. E eu não estou falando de religião. Sim. Mas eu estou falando exatamente disso, porque se Jesus não estiver, independente do segmento, se Jesus não estiver no centro de uma família, no centro de um casamento, esse casamento ele não vai ser bem sucedido. Ele vai durar muito pouco tempo. Por isso nós estamos vivendo hoje num mundo onde as pessoas casam já pensando em se divorciar. Se não der certo, separam. E lutando, se você luta e não casa com essa ideia, já existe essa possibilidade, você imagina, Hélio Carracena, já casar com essa ideia. Por isso que eu não realizo nenhum matrimônio sem que primeiro a pessoa passe por um crivo do curso pré-nupcial. E eu falo isso tanto para o jovem como para a pessoa com uma idade mais elevada, que vai ter o segundo casamento, outro relacionamento. Perfeito. Eu já tive aqui, já aconteceu comigo aqui no programa algumas vezes, deu conversando com pessoas ligadas à religião, pastores, o Padre Jorge, da igreja agora da Várzea de Santa Teresa, em que eu faço perguntas políticas, porque a política faz parte da vida da gente. E tem gente que discute comigo, uma pessoa já entrou aqui dizendo que eu não tenho que meter, não foi uma, mais de uma pessoa, algumas pessoas, que política não pode se misturar com religião. Você acha que a política se mistura com religião? Tem que fazer parte a política? Então, a religião da política? Hélio Carracena, o que eu entendo é assim, por exemplo, a religião é o que religa o homem com Deus. A política é o meio em que vivemos. Em todo lugar tem política. Nós temos uma política da casa, por exemplo. Na política da casa, quem manda na casa? Perfeito. Então, é a política da casa. Né? Ali o pai, ele é o administrador da casa, ele é o sacerdote da casa. É aquele que toma a direção para orar pelos filhos, pela esposa, é aquele que vai buscar o sustento. Né? E a mãe, ou a mulher, é a adjutora, é a auxiliadora, é aquela que está do lado dele, né? Lutando junto, e que faz a mesma coisa que ele. E tem os filhos que vão ser ensinados por ele. Então, no mundo político é a mesma coisa. Só que o grande problema, como eu sempre digo, é que a pedagogia do ensino que é o problema no meio político. Porque se um político novo aprende com um político antigo, ele aprende de forma errada. Vai ficar errado, vai. Perfeito. É vicioso, é influência. E nós somos geradores de influência. Onde quer que eu esteja, eu sou pastor. Né? Então, se eu estou numa padaria, se eu estou viajando, se eu estou
dando curso, seja do que for, eu sou pastor. Então, eu tenho um chamado, uma vocação. Agora, eu preciso gerar influência, não de pastor, mas, sobretudo, eu tenho que ser servo de Deus, né? Eu tenho que brilhar na minha vida Jesus Cristo, porque eu preciso gerar essa influência boa na vida das pessoas que vivem no mundo onde jaz no maligno, de pessoas más. E tem. Só que, antes de mais nada, quando você vê uma pessoa muito má, você sabe que mesmo diante daquela pessoa que tem aquele pensamento mau, ela foi talvez criada de uma forma errada, mas existe um lado bom nela. E esse lado bom que a gente está em busca. Estamos querendo resgatar esse lado bom. Jesus veio para isso. Aliás, Jesus ele falou, dizia assim, olha, eu só vim para fazer isso, buscar e salvar aqueles que se encontram perdidos. Então a política faz parte de tudo. Faz parte. Porque você lendo a Bíblia, por exemplo, você vê que a política está ali, não só a história de José do Egito, que até está passando na televisão agora, que foi governador, que foi um político, mas você vê que existiam clãs, existiam famílias. Então, e aquelas famílias eram muito respeitadas politicamente. Aquilo é política também. Política. A Bíblia tem política o tempo inteiro. Você vê que Davi era rei. Então, nós vamos ver ali os reis, né, que tem na Bíblia. A política, ela sempre esteve, né, porque nós vivemos no meio dela. Eu não misturo a política na religião, mas, por exemplo, eu sou religioso e sou político. Você tem o teu lado político, né? Eu não tenho um chamado, uma vocação política para exercer a política, mas nós temos o nosso lado político. Qual é o nosso lado político? É de orar por aqueles que exercem autoridade e fazer a escolha em quem votar. Como cidadão brasileiro, eu preciso me preocupar em quem votar e votar de uma forma, né, coerente, de uma forma que, pelo menos, nós vamos estudar essa pessoa. Porque se mesmo que ela venha fazer errado, a culpa não foi nossa, mas temos que analisar isso. Eu tenho aqui uma pergunta do Marcos Vinícius, e ele faz aqui alguns questionamentos. Você aqui tem um que você faz no final sobre o lema, que era de Mussolini. Eu nunca ouvi isso, mas em todos os casos eu vou até estudar, né? Vou procurar ver. Ele pergunta o seguinte: Pastor Jonas, por que fizeram o evento de oração no mesmo dia a manifestação do Bolsonaro? Por que fizeram com o tema Deus, Pátria e Família? A história diz que esse lema era de Mussolini. Marcos Vinícius, meu querido, que Deus te abençoe, viu? Então, primeiro que a ideia do Conselho de Pastores de fazer aquele período especial de oração no dia 7 de setembro, exatamente porque nós somos patriotas. 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. E eu não sei por que pegaram a bandeira do Brasil e colocaram no rosto do presidente. Então, se você presta uma continência à bandeira do Brasil, é como se você estivesse prestando continência ao presidente atual. Sim. Mas esse presidente atual poderia ser direita, esquerda, meia, independente de quem seja. Mas a bandeira é verde e amarelo, e nós prestamos toda a nossa reverência nesse dia, nosso respeito à nossa pátria, à nossa nação, como brasileiro que somos. Eu não sei se respondi, mas é dessa forma. Eu também entendo isso. Nosso posicionamento é esse. E não oramos só ali, não. Na igreja nós continuamos orando, não só no dia 7 de setembro, mas todos os dias oramos em prol da nossa nação. E ele ainda faz aqui, ele fala o tema Deus, Pátria e Família, ele diz que esse lema era de Mussolini. Aí eu vou ter que estudar isso, não sei se era. Na verdade, isso para mim não importa, se isso importa para você, não vem o caso, mas para mim, e para nós que professamos aqui a fé e que estamos realmente como servos de Deus aqui, o que nós entendemos é que a família ela precisa ser honrada, que Deus acima de tudo. Então, Deus, como Deus, que ele colocou aí, Deus, família. Deus, Pátria e Família. Pátria e família. Então, eu coloco Deus, né, a família e a pátria. Então, Deus precisa estar em primeiro lugar, a família precisa estar aliançada com Deus e a pátria precisa ser temente, porque a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É o Senhor, exatamente. Eu tenho aqui até uma cartilha que eu recebi do pastor Davi e que eu já fiz os 10 itens que ele fala. Ele pede, olha só, o Marcos Vinícius, ele pede oração pelo resgate do povo brasileiro, pela família brasileira, pelo presidente, pela democracia,
pelos deputados e senadores, pela política governamental do país, pelas relações internacionais, pelo fim da corrupção no país, pela economia brasileira e pela Igreja brasileira. Isso é a cartilha que a Igreja Brasil para Cristo distribuiu há cerca de uns 2 meses atrás. Eu trabalhei muito em cima dela, né, que foi o pastor Davi Palhares que me deu. Eu trabalhei muito em cima dela e tenho trabalhado em cima dela exatamente por isso, porque Deus, pátria e família é uma coisa só, tem que ser. Exatamente. E isso é tão importante e relevante que, no meio de nós, pastores, por exemplo, e da igreja que se reuniu, né, em nenhum momento se levantou, em especial, alguma bandeira política. Mas a bandeira que nós levantamos ali foi a verde e amarelo. E a voz que foi professada ali, as vozes que foram levantadas diante dos pastores ali presentes, e pastoras, né, foi exatamente uma voz aos céus em favor da nossa nação, do nosso povo, da nossa família, né, e dos nossos governantes. Porque, aliás, isso é um dever nosso. Nós fomos instruídos a orar por todas as autoridades, porque nós entendemos que todas elas foram instituídas por Deus. Perfeito. Tem mais gente participando aqui. O Marcos Vinícius, eu acho que a tua pergunta é até por que foi feito no mesmo dia. Eu fácil responder, como ele respondeu ali, é porque o dia 7 de setembro, é o dia da pátria. Então, foi o dia 7 de setembro, então, óbvio, né? Agora, a tua comparação aí, eu acho que ela foi infeliz. Comparar Deus, pátria e família, dizer que foi o Mussolini que falou isso, não sei se foi Mussolini, realmente eu não sei. E olha que eu sou conhecedor de história, hein? Vou pesquisar para ver se Mussolini falou isso. E eu acho que são coisas que a gente nem deveria lembrar desses nomes de pessoas que fizeram isso. Achei infeliz isso aqui da tua parte. Aliás, o Marcos, há dias atrás você me perguntou se poderia vir aqui ao programa. Nós vamos falar sobre isso, tá? Adriana Cardoso, Jonas Teixeira, o evento Jonas Teixeira para a nossa nação. Devemos orar pelos nossos governadores. A pastora Esther, parabéns, pastor Jonas, pelas sábias palavras. Marcos Basílio voltou. Parabéns, pastor Jonas. Paulo C. Ribeiro. Bom dia, pastor. O nosso inimigo espiritual usa a própria palavra de Deus para proveito próprio, como nesse caso da fala de Mussolini. Pronto, Paulo Ribeiro. É isso, Paulo, é mais ou menos o que eu queria falar. Que o nosso inimigo espiritual usa a própria palavra de Deus para proveito, como foi o caso da fala do Mussolini. Perfeito, perfeito. O próprio diabo usa a palavra para tentar derrubar o próprio Cristo. Então, ele sabia que Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães, e ele disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. No entanto, a submissão a Deus, adorar a Deus sobre todas as coisas, foi exatamente o que Jesus veio nos ensinar. O Marcos Basílio aqui falando, se alguém em algum momento da história usou esse lema... Perdão. Se alguém em algum momento da história usou esse lema para interesse próprio, usou indevidamente. Perfeito. É isso mesmo. Nós precisamos olhar para cima. Nós devemos parar de olhar para o lado. Aliás, a Bíblia diz isso. Nós devemos nem olhar nem para a esquerda nem para a direita. Olhar para o alto, olhar para cima. Quando você olha para cima, você olha para o autor e consumador da fé. Você olha para Jesus. Mais pertinho do microfone. E você olha para Jesus. Quando você olha para cima, você olha exatamente para ele. Então você não vê obstáculo. Você não vê dificuldades. Apesar de ter. Por quê? Porque você está olhando para cima. Então, você rompe as barreiras. E isso acontece, isso aí, Hélio Carraceira, é normal. A política poderia estar muito melhor se não estivesse olhando nem para a esquerda nem para a direita. Mas olhando para cima. Entende? As pessoas estão muito preocupadas com a esquerda. Olhando para a nação. O que é bom, o que não é. Olha, tem que olhar para cima. Sabe? Exatamente. E a paz que Jesus veio nos trazer, a paz que excede qualquer entendimento humano. A pessoa, humanamente falando, não consegue entender. Hoje é o dia, no Israel, é o dia do Yom Kippur. Hoje ninguém sai de casa, com exceção das crianças. As crianças podem brincar, podem sair no quintal, brincar, mas os adultos ficam em casa. Não abre padaria, não abre supermercado, não tem ônibus circulando em Israel. Hoje é um dia de oração, de orações e agradecimentos. A gente não faz isso, né? Então, e você vê que mesmo você se pegou um dia todo para oração,
Alguém vai falar assim, mas está orando porque o presidente mandou, porque o presidente ordenou? Então, a oração, ela precisa ser, na verdade, um exercício nosso no dia a dia. Olha só, como que vai mudar a minha vida se eu não tenho vida de oração? Se eu não falo com aquele que é o dono da vida? Quando eu falo com aquele que é o dono da vida, então muda. Eu costumo sempre dizer, olha, se eu não falo com aquele que é o dono da minha vida, eu não mudo. Se eu não estudo, se eu não como, porque a questão da Bíblia Sagrada, assim, quando você fala de você comer a Bíblia, se alimentar, porque ela é o pão da vida. Então, qual é a ideia de você comer a Bíblia? Porque quando você fala, quando você estiver fora e alguém quiser ler a Bíblia, vai ler em mim. Ela precisa ler em mim a Bíblia. Ela precisa conhecer Jesus através de mim, através de você, entende? Então, aqueles que são filhos da luz, Jesus falou que nós somos a luz, precisamos brilhar neste mundo. Então, quando você come a Bíblia, você se alimenta da Bíblia, as pessoas vão ver Jesus através de você. Então, este é o ensino que Jesus veio nos trazer. Devemos aprender dele. Quando nós aprendemos com ele, nós entendemos que aprender com ele não é só viver no patamar, não. Ao contrário, ele veio para servir. Já tem uma outra, o Silvio Rocha já entrou aqui participando com a gente, e ele faz aqui uma pergunta. Enquanto a gente está conversando aqui, a minha cabeça está funcionando, né? Amigo. Eu estou aqui pensando nas pessoas aqui que não estão falando. O caso aqui do rapaz aqui, esqueci o nome dele agora, cadê? O Marcos Vinícius, que falou sobre o Mussolini, Deus, Pátria e Família. E aí o Silvio Rocha agora pergunta, Deus, Pátria e Família, também era o lema do nazismo. Ele está perguntando. Olha só, deixa eu dar uma pitada nisso aqui. Isso não existe, porque tanto o fascismo, que foi criado na Itália por Mussolini, quanto o nazismo, que foi criado na Alemanha por Hitler, tanto um quanto o outro, tá? Eram dois regimes, né? Dois regimes políticos. Tá? Tanto um quanto o outro eram radicalmente contra Deus. Tanto o fascismo contra o nazismo. Primeira coisa que eles fizeram, pegaram todos os livros, independente de que livro que era, principalmente Bíblias, queimaram, destruíram tudo. Acabou a religião na Itália, acabou a religião na Alemanha. E aí se juntou ao Japão e foram para a Segunda Guerra Mundial, quando formaram o eixo. Japão, Itália e Alemanha. Então, esse negócio de Deus, pátria, isso naquela época não tinha não, porque eles eram radicalmente contra qualquer coisa de Deus. O Silvio voltou aqui, não é uma ameaça misturar religião com política, isso não pode levar ao fundamentalismo, a exemplo dos talibãs. Ô, Silvio, que isso, Silvio, nós estamos no Brasil, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Márcio Badini falou aqui para a gente, feliz é a nação como Deus é o Senhor. O que disseram também, o que falaram, as palavras que proferiram, para nós hoje não importa. O que importa é em quem nós cremos e da forma que nós procedemos. Isso que é importante. O que fizeram, né, que não venha a se repetir hoje, através de uma nova geração. Geração de pessoas pensantes, pessoas do bem, pessoas que professem Jesus Cristo, que busquem sabedoria para que sejam melhores pessoas aqui nesse mundo enquanto viver. Até porque esse mundo aqui, né, ele é conhecido como um cosmo, né? Uma palavra que no grego significa cosmo. E o cosmo ele é subdividido sobre várias coisas. E a gente pode estar mencionando sobre tudo isso. Né? Que ele pode ser conhecido como pessoas. O Silvio, essa pergunta do Silvio, né? Se a misturar religião com política não pode levar ao fundamentalismo. A gente já falou que a Bíblia inteira é política, né? Sim, e não há uma mistura. Por exemplo, quando você vai à igreja, você não vai ouvir falar de política na igreja. Na igreja fala de Jesus Cristo. Na igreja fala de salvação. Na igreja, ela tem como fundamento de pregar a palavra de Deus, de ensinar pedagogicamente como ser Cristo na vida das pessoas. Agora, no meio político, né, ele vai falar exatamente da política, como precisa exercer a política. Então, todos nós temos uma política. Eu não quero dizer a política secular. Todos nós temos uma política. Eu dei exemplo da política na casa. É uma política que tem. Então, tudo é política. Não tem como. O que nós separamos
é que a política que tem na igreja, por exemplo, em algumas, que até existe a hierarquia, não há erro nisso. Agora, você precisa utilizar de tudo para o bem. A Raquel Andrade voltou aqui. Gente, pelo amor de Deus, a questão de Deus, pátria e família é que Deus é que rege tudo, Deus é que rege tudo, tanto a família quanto a pátria. Sejam inteligentes. Perfeito, Raquel. Perfeito. Perfeito, né? É isso. Deus rege tudo, tanto a pátria quanto a família. É perfeito. É que não existe contentamento, como nós acabamos de falar. A ausência do contentamento é que traz muitas discordâncias. Porque quando existe contentamento em Deus, independente das circunstâncias, eu costumo pregar, Carracena, que a nossa alegria, a alegria que eu tenho da vida, preguei também lá, comentei lá no culto do pastor Marcos Basílio, aquela igreja linda, uma recepção de excelência, sabe? E eu preguei exatamente sobre isso, que a nossa alegria era incircunstancial. Uhum. Mesmo que as coisas estejam ruins, porque a alegria que está em mim não está diante das coisas que são momentâneas, que em um governo pode ser bom, no outro pode ser ruim, que em uma época pode ser boa, que no outro pode ser ruim. A alegria, ela precisa, na verdade, vir emanada dos céus e precisa sair espontaneamente. Perfeito. Aguarda só um minutinho que eu já estou em cima da hora e eu tenho que buscar agora o pessoal do jornalismo. Perfeito. A Paola já está me esperando, mas antes eu tenho um bloquinho rápido de comercial e aí eu já venho com a Paola e o pastor Jonas encerra o programa.